Eu agradeço a Deus que na minha mocidade, o Senhor dava graça de fazer orações e estar entre esse povo. Eu agradeço a Deus que quando eu entrei dentro dessa igreja, todas as palavras que eu escutei aqui, o Senhor me trouxe de memória. Irmãos, eu agradeço a Deus em nada das palavras que o Senhor fez um grande milagre na minha vida, me tirando do mundo do pecado, me chamando para essa graça. Agradeço ao Senhor que aos 5 meses de vida, irmãos, os meus pais não tinham condição de me criar. Então o Senhor traçou um caminho na minha vida, irmãos, e um casal de servo de Deus me adotou. Eu agradeço a Deus que os meus passos desde criança têm sido dentro da casa do Senhor. Eu quero agradecer a Deus essa noite, irmãos, que no meio de tanta bondade e misericórdia de Deus, o Senhor achou graça, irmãos, esse casal que me adotou, aleluia, eles serem pobres, necessitados, aonde por muitas das vezes faltava o calçado, faltava a roupa, mas a glória de Deus dentro da nossa casa nunca faltou. Quero agradecer a Deus que um dia, irmão, no meio de tanta guerra, de tanto sofrimento, agradeço ao Senhor que a minha mãe falou assim para mim: olha, vai buscar a palavra para ver que caminho que Deus vai tomar na nossa vida, para ver se Deus abre uma porta. Eu agradeço a Deus que o tempo tinha se passado, eu já havia recolhido meu pai, então estava só eu e a minha mãe, e naquele dia, irmãos, ela chorando falou para mim assim: busca para Deus, de Deus uma palavra, para ver o que Deus vai falar sobre a nossa vida, se vai abrir uma porta, que caminho Ele vai tomar. Irmãos, eu agradeço a Deus que no caminho, conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu vou buscar um sinal. Se Tu está na nossa vida, Tu vai responder. Eu agradeço a Deus que a igreja estava lotada naquele dia, eu sentei no último banco, e querendo chamar a atenção de Deus, estava revoltada, não dava glória, não cantei, não saudei ninguém, brava do Senhor, como se o Senhor, aleluia, fosse alguém que eu pudesse mandar nele. Eu agradeço a Deus que naquele dia a palavra veio, o culto veio, e no decorrer da palavra eu falei: Senhor, eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, e vou sair da igreja revoltada mais do que eu entrei. Mas eu agradeço a Deus que lá no último banco, Deus tomava uma operadora, apontou para mim e disse essas palavras: moça, hoje você entrou aqui dizendo: Senhor, se Tu estás na minha vida, me dá um sinal. E Deus para essa palavra para dizer para você: a oração do Pai Nosso é a oração mais forte que tem. Glória a Deus nessa altura. Eu agradeço a Deus que dentro sentada no banco, falei: para quem já está formado, agora está mais ainda. Não estou entendendo esse sinal que Deus me deu. Eu agradeço a Deus que acabou o culto, saudei o porteiro só e fui embora. No caminho, irmãos, eu falei: vou aleluia, abreviar o caminho, vou cortar um trilho por aqui, chego mais rápido na minha casa. E quando eu estava passando um trilho, era escuro. Quando eu cheguei lá na frente, irmão, do clarão da cidade, que eu avistei a minha casa, uma casa simples, toda a vizinhança estava dentro da minha casa. E na frente de casa tinha uma ambulância, muita irmandade, glória a Deus nas alturas. E uma das moças que viajava conosco em missão disse essas palavras: olha, você vai ter que ser bem forte, porque o Senhor acabou de recolher a tua mãe. Faz 40 minutos, infarto fulminante, não tem mais o que fazer. Eu agradeço a Deus que naquela hora, aleluia, quanta revolta misturado com ira, já quis me tomar. Eu cheguei num cômodo pequeno, numa cama, numa casa, aleluia, bem apertada, toda a irmandade chorando, a minha mãe deitada e o enfermeiro do lado, olhou para mim e disse: moça, você que é a filha? Eu falei: sou eu. A multidão não deixou levar o corpo da tua mãe, falou que você tinha que ver ela pela última vez. Eu posso levar a tua mãe? Eu falei: não, ainda não, eu vou me despedir dela. E quando eu falei: vou me despedir dela, eu olhei para ela e falei: senhora, olha que situação que está a tua serva. Fui buscar palavras sobre tu abrir uma porta de emprego e tu leva minha mãe para o reino da tua glória. E o Senhor falou para mim no meu coração: moça, mulher de pouca fé, o que eu falei para você? Você não me pediu um sinal. Eu pedi um sinal. Eis aí o teu sinal. O Senhor, mas lembrou minha mãe, o Senhor falou: não. Lembra quando Eliseu deitou o corpo sobre o filho da viúva? Glória a Jesus. Ele fechou a porta e colocou o corpo em cima, e a virtude que estava em
Aleluia, glória. Mas eu agradeço a Deus que a glória de Deus sobrou dentro da nossa casa. Irmãos, se passou-se os anos. Aleluia, agradeço a Deus que eu estava no culto. Aleluia, bendito o Senhor. E na palavra, glória a Deus, Deus mandava a palavra e dizia: eu preciso provar para você que eu sou o teu pastor, que eu te amo, que eu estou na tua vida, glória ao Senhor, e o que eu tenho que fazer no teu caminho é uma obra de milagre, para calar a boca de Satanás. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu sempre vi os irmãos contar milagre, e dizer assim: agradeço a Deus que Deus me guardou de um homem sanguinário, Deus me deu vida novamente, irmãos, mas dentro de mim eu tinha o desejo de passar por isso. Mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, que um dia, saindo do culto, aleluia, Deus mandava a sua palavra, e nós, aleluia, numa prova muito grande, o Senhor dizia assim: ainda hoje você vai encontrar com o circunciso da tua alma, e você vai olhar para ele e vai dizer essas palavras: sai da minha frente, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Exércitos. Eu agradeço a Deus, irmão, que a igreja estava lotada. Agradeço ao Senhor que eu falei: Senhor, será que é comigo essa palavra? E o Senhor falou: é com você. Vai embora na comunhão, que eu preciso fazer um livramento. Irmãos, e quando eu fui, e que eu estava congregada sozinha, saudei os companheiros e fui embora. No caminho de casa, eu sempre queria cortar esse caminho, para um pequenininho escuro que passava. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui na frente congregar e não tinha visto, irmãos, que minha mãe chegou depois do culto, atrasada. E quando eu estava saindo da igreja, que eu estava já entrando naquele trilho, eu escutei minha mãe me chamando: ei, aí está eu. Eu falei: a senhora veio? Ela falou: eu ouvi. Se eu ouvi a palavra, eu ouvi. O que será que é aquela palavra? Eu falei: ah, não sei, vamos embora na comunhão para ver o que Deus vai fazer. E fomos falando de Deus no caminho. E ela ainda me chamou no meu braço e continuamos seguindo. E quando fomos seguindo, irmão, bendito ao Senhor, passou um homem, aleluia, mais ou menos 9h30 da noite. Ele estava com um chapéu preto, uma capa preta, bota. Não conseguia nem ver o rosto, estava escuro. Ele passou bem lento do meu lado, bem coladinho, e falou: boa noite, moça. E eu, por educação, falei: boa noite. Então ele apressou os passos, irmão, e ficou mais adiante, irmão. E quando chegou lá na frente, irmão, era um trilhinho aonde só passava uma pessoa por vez. Não dava para passar 2 ou 3. Então minha mãe soltou do meu braço, ficou um pouco atrás de mim, e eu fiz menção de seguir na frente. Só que lá na frente eu percebi que ele estava parado, com os braços cruzados e olhando bem sério para mim. Eu, quando cheguei bem perto dele, ele falou: sabe, eu preciso conversar com vocês uma coisa. Pode falar, o senhor quer alguma informação, um horário, alguma coisa? Ele falou: não. Hoje, quando eu acordei com uma vontade de matar a minha mãe. E quando ele disse essa palavra, eu falei: Senhor, o que eu respondo para esse homem? O Senhor falou para mim: eu te ensinei a fugir do diabo? Falei: não, Senhor. Eu falo o que para esse homem? E o Senhor fala para ele, o Senhor falou para mim: fala para ele assim: e hoje você acordou com uma vontade de anunciar a minha graça. E quando eu falei essas palavras para ele, ele falou assim: você é muito petulante. Eu falei: por que petulante? É uma troca de favores. Eu anuncio e você me mata. Tá bom assim? Ele olhou para mim e falou: você não tem medo da morte? Eu falei: se eu morrer com Cristo, com ele eu vou. Se eu ficar com ele, eu fico. E quando eu falei essas palavras, ele abriu a capa, irmão. E na capa tinha facão, canivete, faca pontiaguda, tudo quanto é sorte de facas tinha na capa. E estava armado até os dentes. E ele disse assim para mim e para minha mãe do meu lado: escolhe de que jeito que você quer morrer. Aleluia. E quando ele falou isso, eu falei: Senhor Jesus, me coloque meu Deus. E nessa hora, o Senhor me encheu de calma, de paz, e o Senhor falava assim na minha boca: você está vendo aquela casa lá em cima? Ele falou: que casa? Foi aquela que estava em cima, bem iluminada. Ele falou: estou vendo. É uma igreja lá, não é? Eu falei: é. Meu pai mora lá. Seu pai mora lá? Meu pai mora lá. Que menina, que seu pai mora lá? Lá é a igreja dos crentes, por isso. Meu pai está lá.
seu pai está lá. E o que eu tenho a ver com isso? E ele falou para mim que eu ia encontrar com você. Seu pai falou que você ia me encontrar? Falou. E do que é que ele me chamou? Ele me chamou de incircunciso filisteu. Ele olhou para mim e falou, e o que é um incircunciso filisteu? É um homem que apontava o povo de Deus, que só queria fazer maldades. Eu sou de Deus. E você? Ele falou, eu não. Eu falei, o que você quer fazer? Eu quero matar. E eu falei para ele, eu quero te chamar para ser meu irmão na terra. Ele olhou para mim e falou assim, você vai morrer agora. E tirou uma faca, irmãos. Aleluia. Ele começou a colocar na minha barriga e foi colocando. Aleluia. E nessa hora minha mãe deu um grito, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Ele olhou para mim e falou, manda essa mulher calar a boca. Quando eu virei para mandar minha mãe calar a boca, a glória de Deus pegou a mulher. Glória a Deus. Ela começou a falar em línguas. Aleluia. Ele começou a tremer. E quando ele começou a tremer, eu coloquei a mão na mão dele. E em cima da faca que já estava metade dentro de mim. E ele ficou impressionado porque o sangue não saía. Aleluia. E quando ele começou a se impressionar, o Senhor falava na minha boca, sai da minha frente em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Exércitos. Glória ao Senhor. E quando eu falei isso, a faca caiu, o homem começou a tremer, ficou parado no lugar. O Senhor falou no meu coração, pega a tua mãe e segue o trilho. Aleluia, Jesus. E quando eu fui seguindo, irmão, mais ou menos uns 500 metros de distância, bem longe, ele gritava, nossa! Do mesmo jeito que ele ficou com a mão abaixada, com a faca caída. Nossa! Eu olhei para ele com toda a audácia, o que foi? Aleluia! Pede pro teu pai tirar daqui que eu estou colado! Amigo, ajudador, forte, presente, no meio dos vendavais da minha vida, aonde o diabo lançou tanta guerra.